Então nós estamos continuando aqui no dia 4 do 4, tá vendo? Estou usando para ajudar no vídeo lá, para vocês e para mim. Dia 4 do 4, vamos continuar a aula para a turma 23A de nutrição, falando agora sobre as características do ciclo feminino, ok? Vamos prestar atenção que esse assunto é um assunto que tem tudo a ver com as partes que a gente vai ver na aula que vem e para frente aí. Então vamos lá. Ciclo, quando a gente fala de ciclo, é alguma coisa que não tem começo nem fim. Lembra aquela história do ciclo de Krebs? Tá? Quando você estuda respiração celular, o que acontece com ele? Chega um composto, esse composto ele é refeito, ele chega, se une com o outro, ao final esse que chegou, que já estava, ele é refeito novamente, o processo acontece numa continuidade. Então você poderia escolher qualquer parte do ciclo para explicar o ciclo de Krebs, que daria do mesmo jeito. Concorda comigo? Só que o ciclo feminino é diferente. É um ciclo que a gente convencionou que tem um início e um final, tá? Por isso é um ciclo diferente. Mas se você for olhar, isso é uma convenção, porque o ciclo feminino, ele é uma continuidade. Imagina você não estar... Vou pedir para vocês não usarem o celular para mídia social de novo, tá? Já estou perdendo meu tempo para a segunda aula seguida, tendo que parar a aula para pedir esse tipo de coisa. Faça essa caridade para mim, para a gente não ter nenhum problema aqui, tá? Bem, então vamos lá. Se você não está tomando nenhum medicamento, não está com a amenorreia da lactação, ou seja, está dando de mamar, você não está grávida, etc., o seu ciclo vai continuar um ciclo após o outro, concorda? Então, o ciclo começou num determinado evento, termina num determinado evento, recomeça no primeiro evento e assim vai sucessivamente. Quais seriam esses eventos? O ciclo começa então no dia 1º, tá? Primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação, é o que a gente chama fase menstrual, ou chamado também de fase de fluxo, certo? Isso é só uma convenção, tá certo? O que acontece por que a gente convencionou isso? A gente vai conversar sobre isso depois, mas isso, em termos médicos, fica mais fácil. É mais fácil para o médico tentar fazer um planejamento pré-natal para a gravidez de uma paciente, se a paciente souber uma data de início do ciclo dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que o ciclo começa com a menstruação. Na metade do ciclo, você vai ter seu dia fértil. E é no dia fértil que tem a fecundação. Logo depois do dia fértil, tem a ovocitação, ovulação no dia fértil. E aí, um dia depois, tem a fecundação. E aí começa o desenvolvimento da criança. O médico, se perguntasse para a mãe qual é o dia que ela teve relações sexuais, seria difícil dela precisar. Se o médico perguntasse para a mãe quando ela ovulou, seria muito mais difícil para ela precisar. Se o médico perguntasse para a mãe quando é que foi o dia fértil dela, praticamente seria impossível dela saber. Então, justamente por isso, ele pergunta uma coisa que é mais fácil, que às vezes a gente guarda, que é o dia da menstruação. Por quê? Porque a menstruação tem uma série de incômodos. Às vezes você tem que usar um absorvente, às vezes você tem um pouco de cólica, tem todo um processo envolvido que faz com que você se lembre que dia que você menstruou no mês passado, por exemplo. Tá certo? Bem, ou tenha pelo menos uma ideia da proximidade desse dia. Por isso que foi convencionado como fase menstrual o primeiro dia do ciclo. Tá? O que acontece nessa fase? Quando, vocês lembram daquele modelo que eu mostrei para vocês com as partes do endométrio? As partes do útero? Começava com epimétrio, perimétrio, depois você tinha miométrio, músculo, depois você tinha o extrato basal do endométrio e o extrato funcional e aquela capinha de cima com o epitélio. Lembra-se disso?
Mostrei na aula passada. Quem não lembrar, olhe no vídeo, tá? Bem, o que acontece? Entre as duas partes do endométrio tem uma diferença. Do extrato basal para o extrato funcional, que é maior, você tem uns vasos, que aqueles são retos e aqueles ficam espiralados, ou seja, no extrato basal ele é retinho, subindo, e quando ele chega no funcional ele fica espiralado. Exatamente essa parte espiralada dos vasos sanguíneos estão levando nutrientes, oxigênio para o endométrio. É exatamente essa parte que ela é sensível aos níveis de progesterona. E aí, deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei hoje. O que acontece no final do ciclo? O corpo lúteo morre. Por que o corpo lúteo morre? Porque não teve fecundação. Concorda comigo? E o corpo lúteo produz o quê? Principalmente, falei hoje, progesterona. Então, no final do ciclo, lá do dia 25 para frente, cai abruptamente o nível de progesterona. E ao cair o nível de progesterona, o que acontece? Esses vasos sanguíneos espiralados, eles vão fechar. E acontece outra coisa que você acabou de me falar, TPM. Não é? Então a TPM é por causa da queda brusca dos hormônios. E esses vasos sanguíneos também respondem a essa queda brusca, se fechando. Pergunta. Cai só a progesterona ou estrógeno? Estrógeno também. Porque é essa progesterona que você não, né? Que as meninas têm, essa progesterona, ela é convertida lá no corpo lúteo em estrógeno. Então, a fonte dos dois hormônios femininos vem do corpo lúteo. Morrendo o corpo lúteo, nessa fase do ciclo, tá bom? Morrendo o corpo lúteo, acaba o hormônio. E acabando o hormônio, conforme a Gabriela falou, vem a TPM, tá? E aí, o vaso sanguíneo, que é esse espiralado, que está entrando ali no extrato funcional, ele se fecha. Então, a reação que ele tem aos baixos níveis de progesterona. E ao se fechar, acontecem várias coisas. Por exemplo, naquela região, no extrato funcional, vai acontecer uma estase. O que é estase? Já viram esse termo? É um termo de patologia e de fisiologia também. Estase, só lembrar da palavra estático. Estático é parado, né? Estase é quando o sangue fica parado. Por quê? Imagina, o vaso está vindo no extrato basal. Aí ele chega aqui, faz voltinhas e vai. Lá em cima, capilares bem fininhos vão trazer ele de volta. Voltinhas e sai. Então, a artéria subindo, veias descendo. E no meio, capilares. Concorda? Conectando os dois, para alimentar o extrato funcional. Aí, a parte de baixo, o sangue que estava chegando ali, fechou. O que acontece? O sangue vai ficar parado lá em cima. Então, ele não sai do extrato funcional. Fica parado. Dá estase. E a estase vai dar isquemia. O que é isquemia? Isquemia também é um termo de patologia e de fisiologia que tem a ver com falta de circulação de sangue. Ou seja, o sangue não vai circular mais, ficou parado. E como resultado, dá uma outra palavrinha que a gente chama de hipóxia. Poxa, hipóxia é mais complicado, né? Não. Óxia, óxia de oxigênio. Hipo, pouco. Tá? Hipo quer dizer pouco. Então, pouco oxigênio no extrato funcional. Resultado. Então, ó, sangue parou, estase. Então, ó, caiu a progesterona, porque o corpo lúteo morreu, porque não teve fecundação. A progesterona cai, dá estase, que dá isquemia, que dá hipóxia, que causa a morte do extrato funcional, que a gente chama de necrose. Aí o que aconteceu? Aquele extrato funcional, 2/3 do endométrio, são perdidos. E por que saem pedacinhos de tecido, que são o endométrio, com sangue? Porque o sangue ficou parado ali. Concorda comigo? E é ele que vai sair.
Tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, primeira etapa é essa. Dura do dia 1 a aproximadamente o dia 5. No dia 5, entra uma nova fase, que a gente vai chamar de fase proliferativa. Por que ela se chama proliferativa? Porque nessa fase, o que sobrou? O extrato basal. As células ali sofrem mitose e vão recompor o extrato funcional, não é? Eu estou falando disso desde que eu mostrei essas regiões. Então só estou reafirmando uma coisa que eu já falei várias vezes, que não é nem novidade para vocês. Tudo bem? Então chama proliferativa por causa disso. Essa fase também tem outro nome. Ela é chamada de fase folicular. Por que folicular? Porque aquela modificação final dos folículos, o folículo secundário, vai virar folículo terciário nessa fase. Então, por isso, folículo, porque os folículos aí são importantes, concorda comigo? Por que eu estou falando só a fase final? Porque hoje cedo eu contei para vocês que o folículo que você está ovulando, ou que vai ovular nesse período, ele começou a sofrer alterações, a sair de primordial para primário, há 3 meses atrás, há 90 dias. Tudo bem? Mas de secundário para terciário, de antral para gráfico, só nessa fase aí. Bem, é chamado também de fase estrogênica. Estrogênica. Por que isso, hein? Porque o principal hormônio produzido pelos folículos, folículo produz hormônio, sabia? Produz hormônio. O principal hormônio produzido pelos folículos é o estrógeno. E o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo é a progesterona. Tá certo? Bem, o folículo também produz progesterona? Produz. Por quê? Parte do estrógeno vai ser convertido no folículo para progesterona. Assim como lá no corpo lúteo, parte da progesterona vai virar estrógeno. Tudo bem? Foi a pergunta do Enzo. Certo? Podemos seguir então? Isso vai durar até quando? Até o 14º dia. No 14º dia, acontece a ovulação, que a gente aprendeu que o nome correto é ovocitação. Ovocitação. Tá bom? Aí, você libera o seu gameta. Só para adiantar uma historinha. Esse gameta, ele é ativo, ele fica vivo durante 24 horas, tá bom? Só 24 horas. Então a gente vai falar bastante sobre isso na aula de transporte de gametas e fecundação. Aí eu vou mostrar um espermatozoide para vocês, como a gente vê a estrutura dele, etc. Estão vendo que algumas coisas eu não mostro tudo de uma vez? Por exemplo, eu mostrei na aula passada, na hora de falar de gametogênese, eu mostrei a estrutura do testículo, né? As células de Sertoli, de Leydig, etc. Não, na parte feminina eu falei, não vou falar na aula seguinte, falei hoje, sobre a estrutura do ovário. Tá vendo? Aí eu mostrei o gameta feminino, você já sabe. Se eu pedir para você, descreva para mim o gameta feminino, você sabe? Já aprendeu. Descreva para mim o gameta masculino, a estrutura dele, espermatozoide. Você não sabe ainda. Eu vou falar na aula sobre fecundação. Tá certo? Bem, aí você ovulou. Aí, a parte final do ciclo, toda, tem um nome só. Fase secretória, já vou explicar por quê. É chamada também, esse é mais fácil, ó, fase luteínica. Por que luteínica? Porque tem corpo lúteo. Ou progestacional. Por que progestacional? Porque o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo é a progesterona. Então os dois, luteínica e progestacional, fácil, não é? Mas por que ela se chama fase secretória? Porque nessa fase, as glândulas que estão no endométrio, elas começam a produzir muita secreção.
O que acontece com essa secreção? Ela é jogada no interior do útero ou ela extravasa e vai para o extrato funcional. Ela vai sair de lado e vai sair pelo ducto da glândula. É uma glândula exócrina, tubulosa, simples. Lembra disso da histologia? Então o que acontece? Ela vai jogar esse conteúdo interno no útero, para dentro do útero, para a luz do útero, e parte do conteúdo vai para a região do extrato funcional. Esse conteúdo, essa secreção dela, só para lembrar vocês, é carboidrato, tá? Esse carboidrato, como tudo no nosso organismo, não fica isolado. Junto com ele sempre vai água. Água é uma forma que o nosso organismo tem de separar as coisas, de proteger o restante do organismo. Então o composto lá envolve ele com água, para transportar e para evitar às vezes um contato dele indevido com outras regiões. Então ali vai entrar água nessa parte mais interna do útero e vai dar uma condição também patológica ou fisiológica, porque aqui não é uma patologia, né? É uma condição que vocês conhecem, que se chama edema, é um inchaço. Esse inchaço vai fazer com que aquela luz do útero fique menorzinha ainda, bem pequenininha, quase que uma parede se encosta na outra, evitando então um contato, facilitando então o processo de implantação que vai acontecer depois e deixando o útero preparado para receber esse embrião. Tá? Então por isso se chama fase secretória, por causa desse aumento da concentração, da liberação de secreção pelas glândulas do endométrio. Tá? Bem, agora eu vou fechar o ciclo. Olha, o ciclo vai vir até o dia 28. Por que 28, Gé? 28 é o ciclo feminino médio. O que eu quero dizer com isso? É que se eu pedir para várias meninas me falarem a duração do ciclo, ou seja, eu chego para a menina e falo assim: começa a anotar para mim, por favor, as suas datas de menstruação. Quando você menstruou? Tá vendo? Vai dar a duração do ciclo. Então, ela menstruou dia 1º de abril. Ela vai menstruar depois dia 28 de abril. Tá? Ou seja, dia 29 de abril. Ou seja, o ciclo dela vai ter uma duração de 28, tá vendo? 29 menos 1, 28. Outra menina, ela vai menstruar, abril tem 31? Não, né? 1º de maio, ela vai menstruar dia 1º de maio. 1º de maio menos 1º dia 1º. Então você teria o quê? Um período de ciclo de 30 dias, tá vendo? Então a gente vai perguntando para as pessoas vão dando essa informação e você vai anotando. A média da população seria 28 dias. Garota, dormindo? Vamos lá lavar o rostinho, vai? Aí você perde a aula e aí se complica. Faz favor. O que acontece? Então a média da população são 28 dias, tá? Mas, óbvio, existem meninas que têm ciclo diferente. Vários de vocês certamente têm. Mas a média da população são 28. Tá certo? Por isso, ciclo de 28. Gente, Oi. a contagem, quando tem a fecundação, começa no primeiro dia? Começa no primeiro dia, no 15º. Aí começa ali a fecundação no 15º, aí começa a contar. Lembra se você falar assim, o bebê está com 3 meses e 15 dias. Ou seja, 3 meses e 15 dias, 90 mais 15, vamos arredondando assim, 90 mais 15, daria 105 dias, tá? Então, há 105 dias atrás aconteceu a fecundação, que do ciclo seria o 15º dia daquele ciclo onde aconteceu a fecundação. Bem, aí o que acontece? O ciclo, então, média de 28. Quando o ciclo médio é de 28, a ovulação, a ovocitação aconteceu no 14º. Já viram falar, e isso é super bacana para contar para vocês, sobre esses aplicativos de celular que a gente tem aí, que vão dar informações sobre o ciclo seu?
Muito bom. Isso é muito bacana ter, não é? Por quê? Ele é grátis, na maioria deles eles são grátis. Tem um ou outro que é pago, mas tem muitos bons aplicativos grátis. Tem para Android, tem para iOS. Você pode pegar lá na loja lá de aplicativo e baixar. O que acontece? Esse aplicativo vai te dar informações muito bacanas. Por exemplo, vamos supor, nós estamos em abril. Vamos supor que em junho tem uma festa importante lá na cidade sul. Você quer ir, mas não quer estar menstruada e também não quer ter TPM na festa. Já estraga. Às vezes o seu TPM é muito forte, aquilo vai te estragar a festa. O que vai acontecer? Você vai olhar, a festa é dia 15 de junho, vamos supor. Você vai conseguir olhar pelo aplicativo o que vai estar acontecendo com você nessa data. Nessa data está prevista menstruação, não quero. Nessa data está prevista TPM, não quero. O que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento para evitar isso. Você vai falar assim, mas isso é possível? Claro que é. Tomando o anticoncepcional e emendando as cartelas. Mas isso faz mal? Claro que não. A gente vai conversar sobre isso depois. Então você hoje consegue se planejar para ter essa possibilidade. Pensa numa atleta. A atleta vai disputar os Jogos Olímpicos. Exatamente no dia do jogo dela, do período de competição, ela não quer de jeito nenhum estar menstruada. Que ela o quê? Vai perder energia com isso. Ela não quer ter TPM, que isso vai atrapalhar a concentração dela. Então ela consegue se planejar. Como? Se ela não usa outro método, ela pode, por exemplo, só emendar as cartelas. Então você toma uma cartela e emenda com a outra. Mas a minha cartela tem aquelas pílulas de cores diferentes. São placebos, sem princípio ativo. O que você faz? Descarta aquelas e começa a tomar outra cartela. Sem nenhum problema. Tá? Só um conselho. Você pode fazer e deve fazer. Hoje você tem essa conveniência. Mas, presta atenção numa coisa. Quando você for fazer isso, emenda pelo menos 3 cartelas, tá? Por quê? Quando você emenda 2, e é o anticoncepcional que a gente chama combinado, a tendência é que quando retorna, você vai parar de emendar, depois de 2 cartelas, o seu fluxo menstrual vem maior e a TPM, a cólica ali, vem pior. Agora acontece uma maravilha se você emenda 3 ou mais. Sabe o que acontece? O fluxo diminui e a TPM diminui. Então é só ganho, concorda comigo? Mas existe algum problema, eu não posso emendar, ou eu posso emendar até quando? Até quando você quiser, não há problema. Eu preciso falar com o meu médico? Fale, eu acho que isso aí tem que informar para o médico, mas é uma coisa que o médico vai te dizer, se é um médico bem informado, ele vai te dizer que não existe risco nenhum. Você pode usar à vontade por quanto tempo você quiser, emendando a cartela. Não tem TPM, não tem menstruação, não tem incômodo, esse incômodo todo que às vezes é grande, não é isso? Tá? E aí, agora eu quero parar, e quando eu quiser parar, se eu quiser ter um filho, vai atrapalhar a minha fecundidade? Não. Se você parar, no momento que você parar, a sua fertilidade volta a ser igual como era antes, sem nenhum problema. Bacana, né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar depois. Tá? Agora, voltando ao assunto de hoje. Como é que funciona se você tem um ciclo de 30? Como é que o aplicativo consegue te dizer que no dia 20 de abril você vai estar no seu dia fértil? Olha como é que é importante. Coincidiu que no dia 20 de abril é o seu dia de aniversário de namoro. Aí você vai manter aquela tradição que você sempre mantém com seu namorado. E num motel. Pronto. Tá? Vai lá se divertir com ele. É seu dia fértil. É um risco que você está correndo. O que você vai fazer? Como ele vai indicar para você, você vai se prevenir naquele dia. Você vai o quê? Vai estar tomando cuidados, por exemplo, usar um preservativo. Só lembrando, preservativo deve ser sempre usado. Tá certo? Eu gosto sempre de falar o seguinte:
quem vê cara não vê coração, não é isso? Usando essa frase, a gente pode dizer o seguinte: às vezes a pessoa, o companheiro da gente, a companheira, é uma pessoa que é muito legal, muito bacana. É claro que senão você não estaria com ele, não é verdade? Vocês são pessoas de bom gosto, não estariam com contraste, né? Mas é uma pessoa legal, mas que por acaso um dia pulou a cerca. Ou então teve uma relação sexual até antes de você estar com essa pessoa e teve uma relação desprotegida e pegou uma doença, uma DST, e ele nem sabe que tem. Algumas DSTs são assim, a pessoa tem e nem sabe que tem. Gonorreia, sífilis, principalmente sífilis, que tem fases que ficam escondidas. A pessoa tem, passa a sífilis e nem sabe que tem sífilis. AIDS, mesmo jeito, concorda comigo? Às vezes uma pessoa tem AIDS, está tendo um relacionamento, fazendo sexo sem uso de preservativo e está transmitindo essa doença. Concorda comigo? Então o que acontece? Tem que se proteger, tem que usar o preservativo. Na dúvida, use preservativo. Tá? Sempre. Você vai estar se protegendo. Então, fazendo esse pequeno parênteses, vamos voltar ao caso. Aí lá no dia 20, é o seu dia de aniversário de namoro. Vai ter aquele jantar à luz de velas, com uma champanhe, lá num lugar muito chique e tal, porque você merece. E aí depois vocês vão para um motel. Legal, sem problema. Tá? Você está no seu dia fértil, ou perto dele. O que você vai fazer? Usar um preservativo. Mesmo que você tenha o costume de, com seu namorado ou com sua namorada, não usar o preservativo durante a relação sexual. Se é um parceiro seguro e você tem confiança nele, tudo bem. Mas, se você tem alguma dúvida, preservativo. Institua o costume do preservativo. Ah, e meu namorado não gosta. Tem que acostumar. Não é verdade? Tá? Existe hoje o preservativo feminino, vou mostrar para vocês. Seu namorado um dia der defeito e falar, eu não quero usar. Você fala assim, sem problema, eu tenho o meu aqui, vou usar o meu. Ah, então eu não quero. Então vamos embora para casa. Né? Vamos embora para casa, larguei a panela de pressão lá, cozinhando feijão, vamos embora. Lembrei disso, vamos embora. Tá? Ou então, faz uma negociação ali, pô, preservativo, a gente vai falar de vários métodos, mas nenhum vai substituir o preservativo, porque é a única forma que você tem para prevenir contra DSTs. Então você pode usar a pílula, mas no ato sexual usa o preservativo também. O que acontece? Você previne DSTs e ao mesmo tempo tem uma proteção a mais contra uma gravidez indesejada. Com o aplicativo de celular, você já pode se planejar, não é verdade? Porque a gente se perde, como eu estava contando para vocês, eu ando me perdendo nos dias. Então imagina uma coisa assim, eu esqueço mesmo. Então o que acontece? Eu posso me perder, você pode se perder no dia. Então de repente é seu dia fértil, você esqueceu. Vai fazer aquela comemoração que você tem direito e pronto, estava sem prevenção e você arrumou uma DST, Deus que me livre, ou Deus que me livre, uma gravidez indesejada. Imagina você grávida, aí, agora, tendo que estudar, tendo que contar para sua mãe que já é complicado. Vai passar um ano sem aparecer na casa da sua mãe, né? Já aparecer com o bebê, já assim, ó, de preferência já falando vovó, né? Então, não tem jeito, você vai ter que uma hora passar por isso. Então, é complicado. Não vou dizer, gente, não vou dizer que seja impossível você levar uma vida universitária grávida ou tendo criança. Tem várias colegas de vocês aí que têm filhos, a gente sabe disso. Mas, pergunta para elas o aperto que elas passam. É muito grande, né? E você novinha, às vezes assim, não é aquele cara, às vezes o namorado seu agora é o cara que vai ficar com você pro resto da vida, mas a gente não sabe, né? Às vezes está legal nesse momento, pode ser que no futuro não esteja mais, que você encontre uma outra pessoa melhor e tal. Então assim, ter um bebê agora não é o momento, concorda comigo? Tá? Então assim, tem que se prevenir. E as pessoas que tratam disso, que ensinam esse negócio, eles dizem o seguinte, que a gente tem que investir muito. Vocês estão vendo que eu falo principalmente para as meninas,
Os meninos eu até dou uma saltada assim, eu chego ali, pulo o Enzo e continuo olhando para cá, chego aqui, pulo o Enzo e continuo olhando, chego aqui, te pulo e olho para as meninas. Por quê? Porque as pessoas que estudam isso, que se dedicam a isso, descobriram que é a primeira coisa, a coisa mais importante para a gente passar essas lições são para as meninas. Os meninos sabem, eu sou assim, e eles provavelmente são assim também. Talvez não tão esculhambados quanto eu, tá? Mas assim, a gente se previne menos, não é verdade? Tá? E as meninas são mais cuidadosas. E como a gente está falando de pelo menos metade da população, sexo feminino, e claro que a lição tem que ser dada para todo mundo, porque nem todo mundo é heterossexual, concorda? Tá? Então, a pessoa, estou falando de menina com namorado, mas pode ser menina com a namorada, pode ser menino com namorado, tá? Então a gente sempre, a prevenção tem que ser feita do mesmo jeitinho. Mas as pessoas descobriram que falando com as meninas a gente evita a maioria dos problemas, porque as meninas são mais cuidadosas e cuidadosas com a sua saúde do que nós homens. Então a gente evita bastante. Por isso que eu vou contar para vocês, quando eu for falar sobre camisinha feminina, o método infalível de você garantir que as suas relações sexuais, toda vez que você queira, eu acho que você tem que querer sempre, suas relações sexuais vão ser sempre protegidas. Esse semestre, diferente dos semestres passados, eu vou trazer para vocês imagens, tá? De gonorreia, de sífilis e coisinhas assim, tá? Para vocês, eu lembro, para vocês terem uma ideia, já vou te atender, quando eu estava no colégio, foi um casal e eles fizeram uma palestra para a gente lá no colégio sobre DSTs. Eu não lembro nada da palestra, eu era adolescente, ou estava no primeiro ano do colegial, mas até hoje eu lembro das imagens, para vocês terem uma ideia, tá certo? Então assim, dessa vez eu vou mostrar umas imagens para vocês. Pergunta. Mesmo com o antisseccional tem ovulação? Tá, então vamos lá. Então, só para a gente encerrar o assunto. Depois desse parênteses que era pequeno e ficou gigante, né? Vamos para o assunto. Vamos lá. Como é que você sabe, como é que o aplicativo sabe, já vou te atender, como é que o aplicativo sabe qual o seu dia fértil, qual o dia que você vai ter TPM e até sabe como é que a sua TPM vai ser, como é que as coisas vão acontecer? Bem, porque lá tem informações. E uma das coisas básicas que você não precisa nem aplicativo para saber é o seu dia fértil. Como você faz? É o tal da tabelinha, que muita gente usa como método contraceptivo e não deve usar, porque ela não é segura, mas pelo menos para você ter uma ideia do que está acontecendo no seu corpo. Funciona assim, a menina tem 28 dias de ciclo. Qual é o dia fértil dela? Ela vai ovular no 14º, do 14º ao 15º. Se você tem um ciclo de 30 menos 14, 16. Concorda? Entre o 16º e o 17º, seu dia fértil. Se o seu ciclo é de 26, 26 menos 14, 12, entre o 12º e o 13º. Ou seja, o que eu estou falando? Que a parte final do ciclo é sempre constante. A fase secretória dura sempre 14 dias. Tá? Aí é por isso que a gente sabe. Agora, por que eu estou falando que isso não é uma certeza? Tanto aplicativo quanto você fazer um cálculo e seguir esse cálculo. Porque o seu ciclo pode mudar de um dia para o outro, de forma inesperada. Você pode ter um estresse, você pode ficar meio doente, você pode ter coisas que às vezes são até difíceis da gente ligar causa e efeito. Mas o seu ciclo, vamos supor, que lá naquele dia 20 de abril seria o seu dia fértil, você pode ter seu dia fértil e falar, mas meu dia fértil é dia 20 de abril. Vamos, nosso aniversário, meu namorado é dia 20, vamos combinar então, dia 18 para a gente ir nesse motel? Vamos, considerando que dia 18 ainda é um sábado, melhor ainda, vamos? Vamos no dia 18 e deixa o dia 20 para lá? Aí você pensa, né? Poxa, eu vou estar fértil no dia 20, entre o dia 20 e dia 21, estou tranquila. Olha o que aconteceu, o seu ciclo mudou. Ele mudou porque você ficou muito estressada, problemas na república onde você mora, problemas com a sua mãe, problemas com o seu próprio namorado, uma série de coisas aqui na universidade, te enchendo a paciência. Resultado,
seu ciclo mudou. E aí passou de ser dia 18, seu dia fértil. Pode acontecer. Então tem que tomar cuidados, ver que isso, ter sempre na cabeça que isso é uma previsão, não uma certeza. E óbvio, quanto mais tempo você usar o aplicativo, mais certo e mais seguro ele vai ser das informações que você está dando ali. Ele vai te dar resultados cada vez mais precisos, tá? Mas mesmo que durante 10 anos seja preciso, pode ser que no ciclo seguinte, após esses 10 anos, tenha uma alteração inesperada. Então toma cuidado com isso. Bem, só para te responder, como é que funciona, adiantando, tá? Como é que funciona a pílula? O funcionamento da pílula é brilhante. A pessoa que criou isso teve uma sacada incrível. Primeiro, porque pílula mudou muito o jeito que a gente tem, o mundo que a gente tem. Tá? Quantos anos você tem? 20. Provavelmente, se a gente tivesse aqui na década de 50, com 20 anos, seu nome? Ana Carolina, com 20 anos, já estaria casada há uns 5, 6 anos, talvez até mais, e já tivesse aí, Ana, você já tivesse uns 3, 4 filhos, pelo menos. Não é? Olha a avó de vocês que viveu nessa época, tá? O que acontece? Era comum, não tinha pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional, final da década de 60, apesar dela ter sido criada na década de 50, ela se disseminou na década de 70, para dizer a verdade. No Brasil foi. Aí o que acontece? A gente não está conseguindo ver pela filmagem, né? A gente não vai conseguir ver isso. Mas, a gente tem uma imensa maioria de meninas aqui. Por que tem uma imensa maioria? Uma das razões é essa que eu contei para vocês, e que a gente está falando com o caso da Ana, aqui exemplificando, né, esse caso. O que aconteceria se vocês tivessem filhos? Já tivessem 2, 3 filhos? Muito provavelmente, muitos de vocês não estariam aqui estudando. Então, olha como a pílula anticoncepcional mudou o mundo. Olha como ela foi importante para a evolução da sociedade, para dar direitos para as mulheres, tá vendo? Tá? Aí, o que acontece? Como é que ela funciona? Ela tem os hormônios, Ana. Ela tem estrógeno e progesterona, ou só progesterona. Se ela tem estrógeno e progesterona, a gente chama de que é anticoncepcional combinado, AOC, anticoncepcional oral combinado. Se ela tem só progesterona, a gente chama de um nome que na verdade ele é meio falso hoje em dia, que é mini pílula, tá? Só progesterona. Por que eu estou falando que é meio falso? Porque antigamente, quando foi criada essa mini pílula, hoje alguém me perguntou sobre a história da menina estar grávida, já ter tido filho, está amamentando, e ela, não foi você, não foi? E ela não vai menstruar, não vai ter o ciclo dela, vai parar. É o que a gente chama amenorreia. Menorreia é menstruação. Amenorreia quer dizer não ocorrência de menstruação, da lactação. Porque quando a mãe está dando de mamar para o bebê, ela diminui muito a chance dela ficar grávida de novo. Tá certo? Aí eles inventaram essas mini pílulas. O que são essas mini pílulas? Só progesterona, para ter uma proteção a mais. Porque quando você está amamentando, a sua chance de ficar grávida é pequena, mas ainda assim existe. Então, para evitar que a menina esteja lá no resguardo, como se fala, e ainda assim ficar grávida no resguardo, o que acontece? Foi inventada a mini pílula, com baixa concentração de hormônio, e que protege menos, porque tem baixa concentração. Depois, o que aconteceu? Eles pegaram e inventaram pílulas de progesterona com concentração grande. Muito provavelmente, muitos de vocês usam uma dessa, que é excelente. Chama-se Cerazete. Já ouviram falar de Cerazete? Cerazete é uma, entre aspas, mini pílula, mas ela tem uma concentração grande de progesterona. Independente se é progesterona ou estrógeno, ou só progesterona. O que a pílula faz? Ela, entre aspas, engana o seu organismo. Ela dá uma ideia para o seu organismo que você está grávida. E grávida não fica grávida de novo, concorda comigo? Eu estou com 3 meses de gravidez, você acredita bem que peguei menino de novo? Existe isso? Claro que não. Grávida não fica grávida.
né? Então por quê? Porque o hormônio não deixa. O que é que você faz? Tomando pílula, ele vai enganar o seu organismo e dar uma ideia que você está grávida. E aí funciona, você para o ciclo, não menstrua. Ah, mas eu menstruo com a minha pílula. Quando você para. Quando você toma aquelas pílulas que são placebo, sem princípio ativo, não é? Ah, mas por que tem a pílula com placebo? Tem a pílula com placebo para você não esquecer do dia, porque o grande problema da pílula é esquecer. Essa pílula de progesterona, ela é complicada, você não pode esquecer. Pílula não pode esquecer em momento nenhum. Você tem que guardar no seu celular um despertador sempre diário, para que ele indique, na hora que ele despertar, é o horário de tomar a pílula. Não é aquele negócio, despertou, eu desligo, depois eu vou tomar. Vou acabar o que eu estou fazendo, depois eu vou tomar. Não, aí você esquece. Despertou, levanta e vai tomar sua pílula. Tá? Por quê? Porque você não pode esquecer. E essas pílulas só com progesterona, elas são mais complicadas. Se você esquece algumas horas, só algumas horas, ou seja, você deveria tomá-la meio-dia, você vai lembrar de tomar meia-noite. A partir de 3 horas você não está mais protegida, mano. Então você tem que tomar ela no horário certinho. Funciona uma maravilha, mas tem um risco. As combinadas, o risco é menor. Então é assim que elas funcionam. Só um minutinho que eu vou atendê-la, depois você. Tudo bem? Tranquilo? Pergunta. Por que algumas mulheres, depois que A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Eu só estou adiantando. Eu sei que as pessoas estão muito animadas com o assunto, mas só adiantando. Por que algumas mulheres, mesmo depois de ficarem grávidas, ainda menstruam? Não existe gravidez e menstruação. Isso é uma das grandes mentiras que se fala aí. É um grande desconhecimento. Pensa bem. Quando você menstrua, é porque, falei isso hoje, o nível de hormônio cai. E aí descama o útero. Se você, durante a gravidez, baixar o nível de hormônio, o seu útero vai descamar e junto vai o bebê. Então, quando você está grávida e está tendo sangramento, não é uma menstruação. É o quê? Na maioria dos casos, é um machucadinho na vagina, porque a vagina fica mais ressecada. E ela pode, no ato sexual, ou então só por fato de estar ressecada, ter sangramento. Existem 2 outras possibilidades. É quando a gente vai aprender a placenta, a estrutura da placenta depois, vocês vão ver que pode acontecer um descolamento da placenta, ela está soltando. Aí seria a segunda fonte de sangramento. E a terceira e última é aquela que ninguém quer, é de um aborto. Então você está tendo o quê? Um sangramento com pedaços de tecido, etc, etc. Aí começou hoje a sangrar, daqui a 1, 2 dias você vai perder tudo, inclusive o bebê que você está gestando, tá vendo? Então não existe essa história de sangramento, de menstruação e gravidez, é impossível. Tá? Tua pergunta agora. Você falou dos horários dessa pílula de excesso de progesterona. Sim. Na pílula normal tem uma margem de horário? Tem uma margem. Na verdade, são 24 horas, tá? Até 24 horas é seguro. Existe uma pílula, a gente vai falar sobre ela, uma pílula no mercado, que ela te dá 3 dias de margem, tá? Ou seja, você pode esquecer 3 dias. Bem, eu não vejo vantagem nenhuma, porque se você tinha que fazer uma coisa ontem e fez hoje, tudo bem. Se você fizer essa coisa daqui a 2 dias, a chance de você esquecer é maior ainda, concorda comigo? Eu tinha que fazer uma coisa na segunda, não fiz na segunda. Na terça-feira eu fiz. Aí eu tinha que fazer na segunda, não fiz na segunda, não fiz na terça, não fiz na quarta, eu vou fazer só na quinta. Tá vendo? A chance de você esquecer é muito grande. Tá? Então, justamente por isso que você tem que ter um compromisso com a pílula. Agora, existem outros métodos. Se o teu problema é esquecer, existem métodos. Tá? Existem vários métodos, e que inclusive são mais baratos, mais seguros que a pílula. Por exemplo, a gente vai falar, tem o chip. O chip é mais caro, tá? Mas existe a possibilidade de um chip de hormônio que você coloca e vai ser liberado. E que dura 3 anos. Mas como que é ele? Ele parece um grãozinho de arroz que é colocado aqui ou na coxa e tal. Ele vai liberando o hormônio aos pouquinhos. Mas ele pega o vapor do seu organismo? Não, ele vai liberando. É como se fosse uma injeção intramuscular. Vai liberando aos pouquinhos. Mas ele no princípio. tem dentro dele. Gente, oi. Não acabamos. Oi? Mas ele tem dentro dele essa quantidade de Tem os hormônios para liberar durante 3 anos.
vai liberando aos pouquinhos. Mas existe, e eu acho o mais bacana de todos, o mais seguro de todos é o DIU. Nós vamos falar sobre ele. É o mais seguro. Dura 5 anos. Na verdade, ele é feito para durar 8. Mas ele dura 5 anos. Com 3 de lambuja, vamos dizer assim. E o que acontece? Esse DIU é extremamente seguro, mais seguro que a pílula. Você coloca e você esquece dele. E tem um DIU, que é de cobre e o hormonal, nós vamos falar dele. E existe ainda um outro método que eu acho muito bacana, que é a injeção. O que acontece com a injeção? Você vai ali na farmácia, eles vão te aplicar uma injeção, normalmente no bumbum, aplica uma injeção. Essa injeção vai liberar hormônio para você durante 1 mês. Tá? Existe hoje uma formulação para 3 meses, mas essa formulação ela deve mudar, porque ela não é muito boa, porque ela faz ganho de peso. Tá? Mas existe provavelmente mais no futuro, um pouquinho mais para frente, você vai ter formulação de 3 meses ou até mais do que isso. O que você tem hoje seguro é a formulação de 1 mês. O que é que você faz? Marca no seu celular, todo dia primeiro, ou seja, de 30 em 30 dias eu vou lá tomar. Vou lá tomar a injeção. Vai lá, toma a injeção, fica segura por 1 mês inteiro. Você vai falar, poxa, bacana. Tirando-se a ferroadinha da injeção, que a gente toma, que não é nada demais, pelo amor de Deus, não é isso? Tá? Tem uma imensa vantagem. O preço. Quer ver? Quanto está um anticoncepcional? Varia. Mas você pode pagar, não é, João? Você pode pagar no anticoncepcional R$30. Não é nada demais, não é isso? Um anticoncepcional de R$30 não é um preço dentro do mercado. Existem aí alguns anticoncepcionais que custam 50, 60, 70, 80, R$90 por uma cartelinha. Tá? Quanto custa a injeção? Alguém tem ideia? Em média? É uns 15 a 20, né? R$2. 2? R$2. E pode ser dado de graça. Eu não tenho nem R$2 esse mês, estou fodido. R$2, ou eu vou ter que largar o bandejão para tomar a injeção. Não faça isso. O que acontece? Você vai na farmácia popular, é de graça. Tudo bem? Então você toma lá de graça. Vai no postinho, é de graça. Tá? Tem mais caras dessas injeções? Tem uma que custa uma fortuna, R$5. Tá bom? Aí você pensa bem, é vantajoso, não é? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Eu espero que na nossa aula sobre isso, estou encerrando, os meninos da medicina venham aqui. Ano passado foram os meninos que apresentaram essa parte. Foi muito bacana, porque aqui ficou um bando de meninos da idade de vocês, futuros médicos e médicas, que estudaram o assunto, mas que sabem bastante sobre o assunto. Aí eles apresentaram para a turma e a gente teve um papo. Então no dia vai ser um papo de vocês com os meninos. E eu vou ficar aqui babando e intermediando, tá? Ajudando para tirar as dúvidas e tal, encaminhando coisas que eles não saibam responder. Você que chamou, Ana? Você falou sobre emenda cartel. É a última, vamos lá? Oi? Você falou sobre emenda cartel. O problema que acontece é menstruação de escape. Pode ter, depende do anticoncepcional, principalmente se for progestínico, essas mini pílulas, é comum acontecer uma menstruação de escape. Mas esse de escape, na maioria dos casos, é só para quem está começando. Então não é, se você estiver já usando seu anticoncepcional há muito tempo e tiver esse escape, não é normal, tá? Ok? Então, a menstruação de escape é, às vezes, um pequeno sangramento que você teria ao longo do ciclo. Nada demais, não é que você está desprotegida, não. É uma reação do seu útero contra aquele excesso de progesterona que você está tomando. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso para frente. Alguma dúvida mais? Siga, por favor.